A graça e a paz de Jesus, meu irmão. Louva a Deus pela sua vida e por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas com sua misericórdia, bondade e amor. Antes de trabalhar o texto, né, e esse tema, o contraste da vida, a qual vou trabalhar no capítulo 16 de Lucas, do versículo 19 até o versículo 31, um texto bem conhecido, que fala de Lázaro e o rico e a progressão da vida dos dois, né? Mas antes disso, vai lá, se inscreve aí no canal, dá o teu joinha, dá o teu like aí, comenta alguma coisa, compartilha esse vídeo para outras pessoas também, para que elas também possam ser abençoadas com essa exposição. Mas vamos lá, vamos ao texto. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Eu quero ler até o versículo 22, que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, antes de irmos ao texto, eu queria refletir um pouquinho com você sobre o contraste em si da vida de uma forma geral, né? Porque na vida, a vida ela é cheia de contraste. Nós temos o educado e também aquela pessoa que é mal educada, né? Nós temos aquela pessoa que é trabalhador, bastante trabalhador, mas também nós temos aquelas pessoas que são preguiçosas, que dão trabalho, né? Existem aquelas pessoas que na vida tiveram chances, né? Tiveram muitas chances na sua vida. Também existe aquelas pessoas que não tiveram muitas chances, né? Existe aquelas pessoas que têm um conceito moral elevado. Então, por ter esse conceito moral elevado, elas respeitam as leis, né? Respeitam as leis de uma forma surpreendente. Mas também tem aquelas pessoas que não respeitam as leis, que vivem quebrando as leis, né? Então, você vê que a vida ela é cheia de contraste. Existe aquela pessoa que você olha, uma pessoa corajosa, está disposta a tudo, uma pessoa altamente capacitada, mas também existe aquelas pessoas que não têm capacidade alguma, né? As pessoas gostam muito de criticar a igreja e as pessoas dizem que os pastores são todos ladrões, e realmente existem pastores mercenários, mas também existem aqueles pastores que cuidam de ovelhas. Então você vê que a vida ela é cheia de contraste. Existe o pobre, existe o rico, e aí é o que nós vamos tratar. Existem as pessoas que são salvas e aquelas pessoas que são perdidas, né? E a sua vida vai dizer se você é um salvo ou se você é um perdido. Então nós vamos ver que o que nós vamos ver nesse texto é o contraste da vida de dois homens, né? E um era rico e o outro era pobre, né? Então vamos lá. O versículo 19 e 21 vai contar um pouco da situação da vida dos dois, como viviam um e o outro. O texto diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ora, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que primeiro nós vemos a vida do rico, né? E o texto diz que ele vestia-se de púrpura, né? Normalmente era pessoas altamente conceituadas na sociedade que se vestia de púrpura. Normalmente a púrpura em si era as vestes externas, né? E o linho era normalmente as vestes internas, no caso as lingerie, a parte interior das roupas era feita de linho, e a de púrpura a parte mais externa.
Então você vê que esse homem, ele era um homem altamente conceituado, que se vestia bem, que tinha classe, né? Era um homem que gostava de se vestir bem. Mas o texto diz também que, além dele se vestir bem, ele vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Então você vê que esse homem, ele dava banquetes ali todos os dias. Ele vivia uma vida de festa, de farra, né? Mais ou menos como as pessoas querem viver hoje. Querem viver uma vida de festa, querem viver uma vida de farra, querem viver a própria vida, usufruir de todos os prazeres. E não é bem assim, né? Que nós temos responsabilidades diante de Deus. Então você vê que era um homem que gostava de ostentar o que tinha, gostava de mostrar para as pessoas aquilo que ele tinha. Ele tinha e ele queria mostrar para as pessoas que tinham e usufruir daquilo que tinha, né? E isso não é errado, mas tudo aquilo que você tem, você vai prestar conta diante de Deus. E você vê que esse homem, ele, como Jesus escreveu ali, e os seus ouvintes nessa parábola eram judeus, então você vê que esse homem, possivelmente, Jesus trata ele como um judeu. E como judeu, ele quebrava 2 mandamentos. 2 mandamentos vai ser o que vai condenar esse homem. O que vai conduzir esse homem lá na frente da condenação vai ser a quebra de 2 mandamentos, que vai estar implícito no texto. O primeiro mandamento é que você vai ver que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, se ele dava festa todos os dias, qual era o dia que ele descumpria? O sábado. Ele não guardava o sábado, então ele vivia todos os dias de forma intensa e não guardava o sábado, dando festas e mais festa. Então ele descumpria o mandamento que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 10 e 11, que era para guardar o sábado. E ele, como judeu, não guardava. Mas o outro mandamento que esse homem descumpria é o que se encontra em Levítico capítulo 19 e versículo 18. Qual é? Ele descumpria porque ele não guardava também o amor ao próximo. Ele não amava ao próximo. É tanto que você vai ver que o texto vai dizer que Lázaro desejava comer das migalhas que caía da mesa dele. Então ele pouco se lixava. Ele não tinha amor nem misericórdia pelas pessoas. Era um homem egoísta, egocêntrico, né? E você vê que esse homem possivelmente era um homem famoso, né? Porque você vê que o texto diz que ele dava festa, né? Ele dava festa constantemente. E uma pessoa... Como é que as pessoas tratam as pessoas? Pelo que ela tem. É pelo que ela tem. As pessoas elas vão tratar você pelo que você tem a oferecer a elas. Enquanto você tem, as pessoas querem ser seu amigo. Mas quando você não tem mais nada, as pessoas querem distância de você. Então esse homem, ele era um homem famoso, era um homem que possivelmente as pessoas admiravam. Eu queria ser como esse homem ali, queria viver de festa, eu queria usufruir, eu queria ter tudo do bom e do melhor. Mas, além do mais, né, possivelmente as pessoas invejavam ele, né, desejavam ser como ele. Mas nós temos o contraste. E o contraste tá no versículo 20, que vai dizer: havia também certo mendigo chamado Lázaro, né? Normalmente Jesus não dá nome nas parábolas, mas nessa parábola aqui Jesus deu o nome e disse que o nome dele era Lázaro, né? Havia um homem chamado Lázaro, certo? Era mendigo no caso, né? Ele era mendigo, pedia esmolas, né? E que ele estava enfermo, cheio de chagas, né? Feridas, ali uma enfermidade tremenda, né? E o texto vai dizer que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhes a ferida. Então ele desejava, ele tinha desejo de comer pelo menos aquilo que caía ali da mesa daquele homem que era egoísta, que não compartilhava a misericórdia de Deus do que ele tinha com o sofredor Lázaro, né? E ali você vê a situação daquele homem que os cachorros vinham lamber, né? Vinham lamber as suas feridas. Então você vê que era um homem enfermo, era um mendigo. Então ele era pobre, cheio de chagas, de ferida, né? Vivia ali à porta daquele homem, mendigando a misericórdia daquele homem. E aquele homem não tinha misericórdia nenhuma para com ele, né? E enquanto
o rico dando festa, tem um monte de pessoas ao seu lado, a única companhia que Lázaro tinha era os cachorros. Podemos até dizer que aqui é uma aplicação do dito popular, né? Que o cachorro é o melhor amigo do homem. E o cachorro tava lá lambendo ali as suas feridas, mesmo passando bactéria, mas fazendo um carinho a Lázaro, né? E Lázaro ali prostrado, desejando comer da migalha que caía da mesa daquele homem. Mas tinha uma distinção entre esses dois homens. Qual é? O versículo 31 vai dizer que ele esperava o Messias. Por quê? Olhe que a condenação, o fato de esse homem vai ser condenado porque não guardava o sábado, porque não amava o seu próximo, mas também ele vai ser condenado porque ele não tinha uma intimidade com Deus. Ele não esperava o Messias. E Lázaro vai esperar o Messias. Veja o versículo 31 que diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quando lá na frente ele vai responder, quando ele pede para que mande alguém dos mortos e até os familiares dele interceder por ele. E ele vai dizer que se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco ouviriam alguém que voltassem, mesmo que ainda que algum voltasse dos mortos, eles não acreditariam também. Então o que isso diz? Moisés representava a lei. E os profetas eram aqueles que pronunciavam a vinda de Jesus. Então Lázaro, ele esperava a vinda de Cristo. Ele aguardava a vinda de Jesus. Então você vê o contraste da vida desses dois homens. E para a nossa vida, a vida desses dois homens, esse modo a qual eles viviam a situação, o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? A primeira coisa é que tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que temos, vem de Deus. Muitas pessoas acham que porque tem alguma coisa, elas conseguiram por si só. Mas não. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, você só tem por causa de Deus. Você só tem porque Ele te dá saúde. Você só tem porque Ele abençoa o seu trabalho. Você só tem porque Ele concede a graça para que você tenha. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, vai falar sobre um homem que... Jesus vai contar uma parábola de um homem que plantou e ali a sua plantação deu muitos frutos. E aquele homem pretendeu guardar os seus frutos, derrubar um celeiro, construir o celeiro e guardar os seus frutos ali. E regozijado dizer, alma, tem o que tem, agora pode descansar em paz. E o texto vai prosseguir e dizer que essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será. Mas quem foi que abençoou a fazenda daquele homem com a chuva? Com o crescimento ali da terra para que desse fruto? Foi Deus. Então tudo que você tem vem de Deus. E outra coisa que nós aprendemos com isso é que não podemos se fazer de indiferente ao sofrimento presente e futuro. Você não pode se fazer de indiferente com o sofrimento do seu próximo. Porque se você se fizer de indiferente com o seu próximo, isso vai refletir no futuro na sua vida. Hoje você tem tudo do bom e do melhor, mas amanhã você pode estar na situação que aquele homem se encontrava, o mendigo. Então você tem responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Veja que o fato dele não ser indiferente ao sofrimento daquele homem também trouxe consequência para a vida dele futura. Veja que o versículo 25 vai dizer que ele diz, Abraão vai dizer, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, se fazer indiferente ao sofrimento dos outros pode no futuro nos conduzir ao próprio sofrimento, como foi o caso dele. Ele não se importou com o sofrimento dos outros e agora ele que se encontrava no sofrimento. Mas não somente isso,
em que você tem investido o seu dinheiro? Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que está aí na sua casa, você que está na sua casa, em que você tem investido o seu dinheiro? Você tem construído um tesouro, como Jesus diz em Mateus capítulo 19, capítulo 6, versículo 19 ao 20, diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, muito menos os ladrões não minam e nem roubam. Aonde, meu irmão? É para refletir, aonde você tem, em que você tem investido o seu dinheiro. E outra coisa também, que esse texto nos chama a atenção como aplicação, como você vê as pessoas que precisam de você. As pessoas hoje em dia, eu creio em Deus, mas Tiago ele vai dizer que a fé sem a obra ela é morta. Se eu não me incomodo com a situação das pessoas que estão sofrendo, e eu digo mesmo assim que tenho fé, essa fé é morta. Essa fé não é uma fé verdadeira, mas é uma fé vazia. A fé verdadeira é a fé prática. É a fé que compartilha. Nós somos mordomos aqui do que nós temos. E o que nós temos como mordomos nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Mas é interessante porque o texto não encerra. O texto não para aqui. Mas o texto vai adiante. Depois que há um contraste entre a vida deles dois, como vivia cada um, o texto vai mostrar um contraste na morte dos dois. Veja o versículo 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então veja que existe um contraste na morte dos dois. Veja que o rico, o texto vai dizer que ele foi sepultado. Ele foi sepultado. E se nós pararmos para pensar um pouco, como terá sido o funeral desse homem, né? Possivelmente foi um funeral glamuroso, foi um funeral com grande cortejo ali, com planteadores ali chorando, planteando, né? Foi ali um sepultamento com flores, com especiarias para fazer a preparação do corpo para o sepultamento, né? Especiarias para um monte de especiarias colocada no corpo daquele homem, né? Normalmente os judeus não se enterravam com caixão, mas vamos pensar que fosse um caixão hoje, um caixão quadrado, aquele caixão belíssimo, um caixão caro, né? Carregado, conduzido num carro, né? Se fosse hoje um carro luxuoso, um Rolls Royce, né? Não sei nem pronunciar, mas aqueles carros de funerais chiques, né? Apesar que possivelmente ele foi levado numa carruagem luxuosa, né? Uma carruagem funerária, um cortejo grande com muitas pessoas, né? E se fosse hoje ele seria sepultado no Morada da Paz, né? Conduzido para uma Morada da Paz. E nós vimos também que, se nós olharmos para o sepultamento dele, nós devemos também olhar que houve um contraste, porque os dois morreram no sepultamento de Lázaro, né? E possivelmente, ao contrário do rico, Lázaro foi sepultado de favor, sepultado talvez o embalsamento do seu corpo doado com as especiarias mais baratas possível, né? E isso por a misericórdia de outros, né? Sem cortejo, possivelmente uma ou duas pessoas conduziu ele até o lugar onde ele seria colocado, né? E se muito, carregado, ao contrário do rico que foi numa carruagem, numa carroça. Numa carroça, né? E se nós fôssemos comparar aonde foi colocado o rico nos dias de hoje, no Morada da Paz, possivelmente o pobre foi levado para onde? Onde é o lugar onde sepulta os pobres aqui em Natal? No Bom Pastor. O cemitério do Bom Pastor, né? Aquele cemitério simples ali, uma coisa um pouco triste, cemitério
as catatumbas, né? Ao contrário do Morada da Paz, que é aquelas tumbazinhas feito bonitinho, gramadinho, aquelas coisas ali. Até quando eu fui pro velório do meu patrão, ali quando ele faleceu, uma coisa ali, uma coisa que traz paz. Agora quando você vai para um cemitério ali do Bom Pastor, uma coisa triste, uma coisa macabra, assim, uma coisa que traz frustração, traz uma angústia no coração ali, só de estar naquele lugar. E o que isso nos ensina? O que nós aprendemos com isso? Quando nós olhamos que esses dois homens morrem, é que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja heterossexual, seja homossexual, todos, sem exceção, vai morrer. Todos nós vamos morrer. A morte, nós aprendemos com isso que a morte, ela nivela, ela coloca todos nós num pé de igualdade, ela coloca todos nós como pecadores caídos, que caímos em Adão. Todos nós somos pecadores e a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado de Adão, seja para o cristão ou não, é a morte. Nós vamos morrer. A diferença é morrer em Cristo e morrer sem Cristo. Mas nós aprendemos também que a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova existência. Que é o que nós vamos ver na próxima parte aqui, do contraste da eternidade entre eles dois. A morte nivela e a morte é o começo de uma nova vida. Então, diante disso, meu irmão, eu pergunto para você, meu irmão, para você, meu ouvinte que está aí na sua casa, como você tem vivido a sua vida. Veja que esse homem rico, ele não se preocupou muito com a morte, ele preocupou somente em viver a vida aqui e agora. Mas a vida aqui e agora, ela não se acaba quando morre. Não existe essa coisa de quando morrer eu vou para onde Deus fosse vir. Não existe isso. Como você tem vivido a sua vida? Você vive como se Deus existisse ou como se Ele não existisse? Viver como se Deus não existisse é viver uma vida distante de Deus. E como eu vivo uma vida distante de Deus? Quando eu vivo para mim mesmo, quando eu vivo pecando. Quando eu vivo uma vida de pecado. Quando eu não me incomodo em agradar a Deus. Quando eu não quero saber de Deus. Quando eu vivo como se Deus não existisse. Você tem vivido dessa forma? É algo a refletir. Sabe por que é algo a refletir? Porque você não sabe quando você vai morrer. Eu não sei. Eu posso morrer agora. Ontem mesmo morreu uma jovem aqui, pertinho de casa, novinha, bem novinha, morreu. Então você não sabe quando você vai morrer. E aí fica a pergunta, e se você morresse agora? Aonde você iria passar a sua eternidade? Então, pense nisso. Pense nisso. E agora nós vamos ver a última parte do texto, que é a mais importante, é a eternidade dos dois. Aonde cada um dos dois chegou na eternidade. E você vai ver que o versículo 23 vai dizer que o rico, ele foi sepultado. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, essa palavra aqui, sepultado, né? Quer dizer que ele foi enterrado. Mas quando ele morre para essa vida e quando ele acorda, o texto vai dizer, e no Hades, né? No inferno, ou lugar de tormento, ele ergueu os olhos e estando em tormento, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Mas o texto vai dizer que ele estava no lugar de tormento. Então veja, a eternidade dele, que ele decidiu na vida, era uma eternidade de tormento, uma eternidade de sofrimento, a ponto dele desejar que Abraão enviasse Lázaro até lá para molhasse a ponta do dedo e refrescasse ali a língua dele. Veja que ele está sofrendo e buscando misericórdia. Pai Abraão, peça aí a Lázaro que venha aqui. Agora não só isso, além de ele estar sofrendo, passando a sua eternidade sofrendo, estava também
separado. Ele estava separado num lugar ali. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, ele estava num lugar de tormento, separado. E entre eles havia um abismo. Ninguém passava de um lado para o outro. Até como a propaganda da cerveja, né? A propaganda da cerveja, que o camarada chega lá no céu, vê uma coisa tão monótona, mas vai para o inferno, lá tá uma festa, ele vai e entra, né? Entra para o inferno, porque lá que é o lugar dos prazeres, né? Mas não é assim. A Bíblia diz que é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de tormento. O Hades, o inferno, não é o Largo de Fogo ainda, porque o Largo de Fogo é onde o homem vai ser lançado, Apocalipse capítulo 20, mas aqui é o lugar de tormento e um lugar de solidão. É onde se encontrava o rico na eternidade. Veja o contraste. E enquanto isso, na outra parte, onde é que Lázaro se encontrava? No seio de Abraão, comunhão. Ele guardou o Pentateuco, os escritos de Moisés e aos profetas e a promessa da vinda do Messias. Ele acreditava a salvação que era no Antigo Testamento através de crer na chegada do Messias. Desde Gênesis capítulo 3:15 ele aguardava a vinda do Messias. E agora onde é que ele estava? No seio de Abraão, lugar de comunhão. Estava no lugar de paz. Veja o versículo 22. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio, à intimidade, ao lugar de paz ali. Agora ele estava confortado. Veja que ele passou a vida toda viveu uma vida de tormento, mas agora estava confortado. Por quê? Porque ele creu em Jesus. Crer em Jesus vai fazer toda a diferença de onde você vai passar a sua eternidade. E o que nós aprendemos com isso? O que você, meu irmão, está aqui, o que eu aprendo com isso é que todos nós somos eternos. Todos nós somos eternos. Você, meu amigo, que está aí na sua casa, você é eterno. Você é eterno, eu sou eterno. E que a nossa eternidade tem que ser definida aqui, tem que ser decidida aqui em vida. Não existe essa coisa, morri, agora faço o que quiser com o meu corpo. Não, não é assim. O seu corpo pode ir para a sepultura, mas a sua alma vai pagar por aquilo que você fez em vida. Por aquilo que pelo que você decidiu. Você decidiu onde você queria passar a sua eternidade. É uma coisa que a gente vê muito quando morre alguém, né? Deus coloque no bom lugar. Mas o camarada viveu uma vida totalmente que não condizia com a vontade de Deus. E agora quando ele morreu, ele vai para um bom lugar. Era muito bom. Não era muito bom, não? Você imagina aí a salvação universalista, na concepção universalista. Eu vivo uma vida totalmente depravada, não quero nem saber de Deus, morri e vou para um bom lugar, para o céu. Não é assim. A Bíblia não diz isso. Está aqui o texto, eu estou lendo o texto. Você lê na sua Bíblia aí, se você for católico, você lê na Bíblia, Ave Maria, qual for a Bíblia que você tenha. Mas esse texto também ensina que os mortos não voltam. Os mortos não voltam. Veja, que ele pede que Lázaro pede para Lázaro voltar. E Abraão diz, não, negativo. Negativo, é posto um abismo, não há mais como sair daqui. Quem está aí no inferno, no lugar de tormento, vai ficar aí. Quem está no seio de Abraão, no paraíso, vai ficar no paraíso. Não há como voltar. Não volta. Quem morre não volta. Isso combate a doutrina espírita da reencarnação, que o camarada volta e reencarna. É uma reencarnação atrás do outro, até chegar a uma reencarnação, até cumprir todo o seu período aqui, pagar aqui todo o seu karma e chegar à perfeição. Não existe isso. Não existe. Hebreus 9:27. Após a morte, ao homem é concedido morrer uma só vez, e após a morte o juízo. Segue o juízo. Após a morte começa o sofrimento ou a alegria. Lázaro estava sofrendo? Não. Estava feliz no seio de Abraão. E o rico estava onde? Sofrendo. Sofrendo. Lugar de tormento. E a promessa de Jesus em Apocalipse é que nós participemos das bordas do Cordeiro. A promessa de Jesus, Paulo explica, traz ela em Tessalonicenses, é que quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro.
Os últimos serão primeiros, sendo aplicado aqui. Quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. João capítulo 14 diz que ele nos fez preparar lugar, e quando ele voltar, nos levará para que onde ele estiver, nós estejamos também. Só nele, em Cristo, é que o homem tem a garantia de onde ele vai passar a sua eternidade. Sem Cristo você está condenado ao inferno. Não é eu que diz, esse irmão está julgando, não, é a Bíblia que diz. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Você tem a Escritura. Se você não crê nas Escrituras, como não creu esse homem que viveu uma vida promíscua, o que resta é a condenação eterna. É a perdição eterna. Mas não só isso. O rico, ele traçou o seu destino ao deixar Deus de fora dele. Essa é a oportunidade, meu irmão, de você introduzir Deus na sua vida. Como anda Deus na sua vida? Você tem vivido realmente um cristianismo autêntico com Deus na sua vida? Você testemunha Deus, as pessoas veem Deus na sua vida, ou as pessoas olham para você e não vê Deus. As pessoas veem um homem pecador, veem uma mulher pecador, veem uma pessoa totalmente distante de Deus, que vive como se Deus não existisse, que nunca teve Deus na vida, vive uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, como se Deus nunca tivesse existido. Deus precisa estar na sua vida todos os dias, meu irmão. Deus precisa ser o primeiro lugar da sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 31. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não queira ir para o inferno. O inferno é um lugar de tormento e de solidão. Você vê que esse homem estava lá sofrendo sozinho. Não tinha ninguém junto com ele, não. Estava sozinho ali sofrendo no inferno. Não queira ir para o inferno. Queira ir para o céu. Queira ir para o céu. E só existe uma forma de você ir para o céu. É crendo em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Entrega o teu caminho. Confia nele e o mais ele fará. Deus fará na tua vida. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e assim tome a sua cruz e siga-me. Você tem a oportunidade de decidir o seu destino. Não ir para o lugar de tormento como foi esse homem, mas ir para o seio de Abraão após a morte, descansar de verdade no Senhor, em paz e em comunhão com Deus. Nada nessa vida, absolutamente nada nessa vida compra a tua alma. Nada é mais valioso nessa vida do que a sua alma. Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 36 diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma? Nada. A sua alma é a coisa mais importante. A sua alma é mais importante do que o seu casamento. A sua alma é mais importante do que o seu emprego. A sua alma é mais importante do que os seus amigos. A sua alma é mais importante do que tudo aquilo que as pessoas têm te oferecido. A sua alma é mais importante do que facções. A sua alma é mais importante do que as drogas. A sua alma é mais importante do que a maior riqueza desse mundo, porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nada nesse mundo, nada, absolutamente nada nesse mundo é mais valioso do que a sua alma. E a sua alma ela só está guardada se você estiver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então confesse a Ele hoje como seu Salvador. Entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu caminho nas mãos dEle. Ele tem o melhor para a sua vida. Confesse a Ele. Se você, meu irmão, está fraco na fé, fracassou, como não só você, mas eu já fracassei. Todos nós um dia fracassamos nessa vida. Todos nós um dia tivemos momentos de fraqueza, mas permaneça no Senhor firme. Segura na mão de Deus e não larga ela. Abraça a sua cruz. Conduza a sua cruz. Seja fiel até o momento da sua morte, para ter direito à coroa da vida. Jesus Cristo, Ele morreu pelos seus pecados,
para que você tivesse uma vida, para que você tivesse uma vida em abundância. Ele morreu por você, ele morreu para que você tivesse vida. Ele ressuscitou para garantir essa vida a você. Então permaneça firme com Jesus Cristo. Não troque a sua salvação por nada desse mundo. Não abandone, não troque. Viva a sua vida para Deus. Viva a sua vida para Deus, para que você tenha uma vida eterna com Deus. A vida não acaba aqui, mas continua após vida. Que Jesus possa te abençoar e que aplique essa palavra ao seu coração. Amém.